Olá, pessoal, e bem-vindos ao Hiperspace no X. Hoje estamos com Ita e Toufi Saliba. Infelizmente, Raymond não pôde estar conosco, mas na quinta-feira da semana que vem teremos um episódio do HyperPG Ops Corner. Temos feito alguns trabalhos com em. Raymond criou alguns novos AIMS no programa beta de operadores de nós da comunidade e vai mostrar como eles funcionam. Isso será no palco de vídeo do Discord do HyperPG às 17 horas UTC na quinta-feira. Espero ver todos vocês lá. Como vai, Ita? Estou ótimo, Antonis. E você? Olá. Estou bem, obrigado. Vejo que o Toufi está aqui. Sim, Toufi vai falar em breve. Para o benefício dos novos, vou dar uma visão geral do que é o Hypercycle e o que estamos fazendo. O Hypercycle está construindo infraestrutura de rede para a internet das IAs. As IAs implantadas com nós da rede Hypercycle ganham maior inteligência a cada fração de segundo ou mais receita. Você pode possuir e operar fábricas de nós de rede. Não é necessária experiência técnica prévia. Fornecemos educação completa, suporte e orientação. Você também pode, se for desenvolvedor ou empresa, implantar sua inteligência artificial ou a de seus clientes na internet das IAs. Visite hypercycle.ai para mais informações, onde pode nos contatar ou agendar uma reunião. E se acessar a aba de artigos na conta do X, verá o artigo sobre o Advanced Node Factory Inclusure. O Advanced Node Factory Inclusure existe na base TIM e pode receber componentes de software adicionais. Também temos um hiperguide para configurar uma fábrica de nós na TIM Ethereum. Devido ao grande interesse, tenham uma atualização do HyperPG. As pessoas queriam saber quantos nós há. Atualmente, há 3.660 fábricas na rede base e 4.362 no Ethereum, o que compreende aproximadamente pouco menos de 150.000 nós nível 10. A internet das IAs, por meio do desenvolvimento de infraestrutura de rede pelo Hypercycle, segundo meus cálculos, está prestes a ser a terceira maior rede de nós do mundo em 2026, atrás apenas dos dados celulares, que ficam em segundo, e da internet para humanos, que é a primeira. Estamos previstos para superar o Ethereum como a rede número 1 de nós quando comparada ao Web3. Isso é uma conquista grandiosa que estamos a caminho de alcançar. Um lembrete para quem faz parte do C8, se ainda não o fez, por favor reivindique seu software C8. Há também um guia nos artigos para isso, basta acessar a aba. E como muitos viram, o Node Market atualizou a interface. Eles reformularam o DApp, então agora exibe o software C8 e inclui os novos preços introduzidos, que refletem os relatórios de Valuation. Como muitos sabem, estamos atualmente na fase de expansão global. Para os novos ou quem pode ter perdido, estamos realizando o que chamamos de Nation Building. Temos a Nação Zero, que é o GCC liderado pelos Emirados Árabes Unidos, e acabamos de onboardar a primeira nação de verdade, a República da Coreia do Sul, e estamos muito animados com isso. Nos próximos 12 meses, esperamos que mais 7 nações, se não mais, se juntem. Nosso programa de educação lança na semana que vem. E para todo mundo que tem uma fábrica, vocês podem acessar sem custo adicional. Espero que gostem. Dei uma olhada no curso inicial, está ótimo. Para esclarecer, ele se chama curso de 8 minutos e o vídeo tem 8 minutos, mas haverá mais conteúdo, porque não dá para aprender tudo em 8 minutos. O vídeo inicial de 8 minutos estará disponível como um ótimo começo, e depois haverá mais rollouts de vídeos de 8 minutos. E só para repetir, se você possui uma fábrica de nós, tem direito a reivindicar seu ticket de acesso. Algumas atualizações. Muita gente está perguntando sobre Tiling Score e Inherited Tiling, e esses precisam ser refletidos no Explorer. Esperamos que o Tiling Score e o mecanismo real de unlock, ou seja, quando uma fábrica de nós se desbloqueia em 2 e depois em 4 e assim por diante, produzindo eventualmente 1024 nós de rede. E esperamos que vocês possam acessar seus nós de rede por volta do primeiro trimestre de 2026, e será mais ou menos nessa época que o Tiling Score será refletido. Quanto ao Inherited Tiling do Origin Master Node, isso será exibido antes do fim do ano. Ethan, tem algo que você gostaria de adicionar? Desculpe, não ouvi. O que você disse?
Eu só estava dizendo se tem algo que você gostaria de adicionar. Sei que você faz parte do CBNO. Como está sendo isso? Cara, estou adorando. Estamos trabalhando em coisas novas lá dentro e está super empolgante. Mal posso esperar para lançar para o resto da comunidade. Sim, estou achando o Node Manager bem intuitivo. Não tenho background em desenvolvimento, sou razoavelmente habilidoso com PC, mas nada além disso. Acho que é uma UI bem simplificada, não é? Com certeza é ponto e acho que temos o Tolfi no palco. Você já está disponível, Tolfi? Não, infelizmente ainda não. Ele está em outra reunião, mas chega a qualquer minuto. Vou esperar ele dizer que está pronto para falar. Acho que cobri a maioria das atualizações. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazer. Vou dar uma rápida olhada para ver se tem mais alguma coisa que as pessoas querem saber. Você viu a palestra do Tolfi no Rochon? Acho que você postou o link, né? Sim, vi. Foi uma boa palestra. Muita gente ficou interessada no papo sobre cripto e a divisão. Com certeza. Estou animado para mergulhar mais nessa bifurcação, se é que posso chamar assim, ou apenas classes diferentes de como o Hypercycle vai começar a abordar as coisas, com a camada cripto e depois a camada enterprise, para as pessoas saberem mais sobre isso também. Sim, eu também. Acho que uma das coisas que preocupou algumas pessoas, e não sei se você viu esse sentimento, com o advento do Advanced Node Factor Inclusure e as capacidades adicionais de software, era que a fábrica de nós no Ethereum agora ficaria obsoleta ou não importaria mais. Não receberia o mesmo esforço, mas acho que vão descobrir o oposto. Haverá um push renovado real para isso e há valor intrínseco real na fábrica de nós no Ethereum. Com certeza há. Mesmo com o que estamos fazendo no CBN. Desculpe, Ethan, te perdi aí. Desculpe, acho que falamos ao mesmo tempo. Acho que definitivamente vai haver um interesse renovado nas fábricas de nós no Ethereum. Acho que oferece muita flexibilidade para quem quer participar da internet das IAs. Por exemplo, você poderia montar nós aos poucos. Hipoteticamente, digamos que no futuro o preço das taxas de anúncio fique fora do alcance da pessoa média para comprar. Mas ainda terão as fábricas de nós no ETH. E digamos que você precise de 1024 tokens para montar um nó no ETH. Se o preço do token estiver alto e você não conseguir comprar 1024 tokens, um exemplo seria você e algumas pessoas que conhece juntarem tokens suficientes para 1024, e outra entidade ter a licença, e outra pessoa o hardware. Isso permite que as pessoas montem ou crowdsourcem as coisas juntas, ao contrário do ANF, que é basicamente um NFT, um negócio em uma caixa ou negócio em NFT. Então, acho que vai permitir muito mais flexibilidade quando houver alta demanda no lado ANF e o preço estiver fora do alcance da pessoa média. E isso não é minha análise própria, na verdade veio de um builder Web3 com quem eu estava falando. Quando expliquei para ele sobre as duas fábricas, ele queria uma e eu expliquei as diferenças entre a fábrica de nós no Ethereum e a no base. Ele olhou os produtos de software e disse que vê o ANF quase como um Windows 11. Vem pronto para usar, intuitivo para o usuário médio, tudo configurado. Mas a fábrica de nós no Ethereum ele vê como um Linux, onde pode adicionar smart contracts e fazer coisas especiais, como escrever seus próprios contratos de software para deploy com a fábrica de nós. Seria interessante ouvir do Tolfi se isso é possível, porque foi a primeira vez que ouvi. Mas foi a análise dele. Viu o ANF como Windows e as fábricas de nós como Linux. Sim, acho que adiciona muito mais capacidade de customização. Estou super empolgado com isso. Acho que com a Coreia do Sul sendo o co-lead número 1, à medida que entrarmos no co-lead número 2, pelos próximos 7 basicamente, vai gerar muito mais interesse por ANFES. Novamente, isso é só minha conjectura, não declaração oficial do Hypercycle, mas antecipo que o ANF estará em alta demanda, o que novamente a pessoa média pode não conseguir comprar direto, e vão ver as fábricas de nós ETH como opções viáveis, adicionando muito mais acessibilidade e customização para a pessoa comum entrar na internet das IAs. É assim que vejo isso se desenrolar. Estou super animado.
Fico feliz que o Hypercycle teve a visão de oferecer várias formas de acessar a internet das IAs, seja você uma instituição, um país ou um indivíduo. Olhando agora, Ethan, se falarmos do Amphi, obviamente a comparação de preço é bem stark no momento, mas é uma rede só. A internet das IAs é uma entidade única. Um eleva o outro, não é? E o outro eleva de volta, se faz sentido. Com certeza. Era basicamente o que eu estava tocando, assim que muita gente vir que países pequenos estão entrando no Hypercycle via Amphi, vão dizer como eu entro nisso e acho que as fábricas de nós ETH vão estar ali para oferecer acessibilidade para pessoas comuns. É sinérgico, a demanda por um cria demanda pelo outro. É assim que vejo. A estrutura disso, sim, estou super empolgado. Ei, Tolfi. Não sei se você pegou o que eu e Ethan estávamos discutindo. Sim, eu estava acompanhando enquanto ainda estava em outra reunião, mas agora estou 100% com vocês. É incrível estar aqui. Tem muita coisa empolgante. Gostei dessa analogia que vocês usaram. É bem legal. Tipo, a fábrica de nós no Ethereum é como produzir nós que são tipo Linux, e a fábrica no base produz nós que são tipo Windows. Analogias nunca descrevem exatamente as coisas, mas ficam bem próximas. É legal. Sim, tem muita coisa empolgante no que estamos fazendo com o Nation Birthing. Não sei de onde veio esse termo, algumas pessoas não gostam, mas efetivamente a Land-End expande. Quanto à Coreia do Sul, para quem viu algumas fotos postadas da Assembleia Nacional em Seul, tentamos manter as coisas o mais discretas possível até os coreanos anunciarem primeiro. Na foto vocês verão certas pessoas. Um deles é o fundador da Naver, que é tipo a combinação de Google, WhatsApp e Uber em uma empresa só. Estava lá, mas também havia um cavalheiro que trouxe a internet dos Estados Unidos para a Coreia antigamente, espalhou junto com outros 2 para 9 países asiáticos diferentes e planeja fazer o mesmo com a internet das IAs. Então, agora, baseado no orçamento do GCC, Hypercycle UA é basicamente, temos capacidade para cobrir 7 nações diferentes com esse modelo, porque efetivamente são 25 milhões de dólares que são deployados do GCC para a Coreia, desde que os coreanos leiam o acordo ou tenham visto online. Eu mesmo republiquei no meu LinkedIn também. Então essa é informação pública sobre o acordo, não estou divulgando nada privado. E efetivamente, qualquer país capaz de ancorar 25 milhões na própria economia para a internet das IAs certamente é um país com quem precisamos falar, porque o que receberiam são 25 milhões de dólares na economia deles, que podem gastar tudo lá, e 200 milhões em fábricas de nós na economia deles. O que recebemos em troca é equity nessa entidade. Com a Coreia, o motivo de terem recebido 850 é porque o momento em que começamos a conversa com eles foi com back entre a 1450, mas dados os últimos relatórios que estão notando por meio da auditoria, e quando a auditoria for finalizada, ela basicamente incluirá avaliação por empresas third-party certificadas que estão analisando de perto. Só demos o nome de Gartner e Accenture, mas há outras 7. E qualquer dono de fábrica pode recrutar essas empresas, não é que trabalham para nós ou fazem o que mandamos, de jeito nenhum. Elas são certificadas e dão a certificação do que acham que vale. Elas começam de trás para frente com um nó. Você tem uma fábrica de nós que produz nós. Quanto vale objetivamente esse nó para o mundo, e não quanto você acredita que vale? Basicamente, ele adiciona mais inteligência a alguma inteligência artificial? Se sim, ótimo. Quanto uma inteligência artificial estaria disposta a pagar por ele? 150 dólares no mínimo pela inteligência. Às vezes dizem 750. Ok, isso é pela inteligência. Agora, o que mais ele faz? Pode aumentar receita para essa inteligência artificial? Sim. Ok, eles verificam quanto mais receita pode aumentar, fazem as contas e acham que esse não deveria valer entre, digamos, 500 e 2.500 dólares. O NOC está sendo produzido pela fábrica de nós. Para quem é novo e está ouvindo pela primeira vez, um nó não é algo que qualquer entidade no mundo pode produzir só porque acha que deve tirar do nada. Não. Funciona assim. Tem que passar por um trabalho rigoroso,
e esse trabalho é rodar o sistema internet das IAs de forma que, se você tentar burlar qualquer coisa, não conseguirá produzir os nós. É como se você trabalhar diligentemente, deixar o nó trabalhar diligentemente, então ele produz esses nós. Ele tem histórico a cada 15 segundos, e chamamos isso de tiling, conhecendo outros nós na rede, deixando outros nós conhecerem ele e que tipo de serviços pode rodar e tudo mais. Então, se alguém no mundo disser que há uma empresa que agora quer imprimir nós e colocar um selo dizendo que é backed by Microsoft e pronto, isso seria mais como alguém dizendo que a AOL é a internet. Já sabemos a história da AOL, e se não souber pode pesquisar. Eles fingiram ser a internet e acabou sendo uma empresa fingindo ser a internet. A internet não pode ser baseada em uma empresa só. Tem que seguir certo protocolo que todo mundo pode seguir e chegar ao mesmo destino. Mas a base disso é um conjunto finito da nossa internet existente, IPv4, IPv6, ainda finitos. Similar com telefones, quando você conecta uma rede a números de telefone finitos, não ilimitados. Você tem que ter um conjunto finito. Esse começa com um conjunto finito, mas não pode ser baseado em uma única entidade, porque se uma única entidade fizer, digamos Microsoft dizer que vai imprimir nós do nada, por que Google, Tencent, governo chinês, governo americano, África do Sul ou Venezuela iriam querer usar? Microsoft controlaria esse mundo e não funciona assim. Mas se segue um certo trabalho, como o Proof of Work necessário para rodar o sistema e Proof of Work solicitado pela inteligência artificial para fazer certo trabalho, tudo isso te coloca em uma realidade objetiva, porque a cada 15 segundos você emite essas provas irrefutáveis e imutáveis. Assim, qualquer um que queira entrar e jogar nesse território sente que há um modelo único ali. Claro, alguns dizem que lembra Bitcoin, porque no Bitcoin você precisa de Proof of Work para produzir trabalho. Mas isso é ótimo lembrar, porque Bitcoin trouxe algo ao mundo que não existia antes. Não veio dizer que ia ter outro WhatsApp ou outro sistema de mensagens ou e-mail. Foi algo que não existia. Hypercycle traz algo ao mundo que não existia antes. E atualmente mais de 1.733 entidades possuem essas fábricas de nós. Então mesmo se o Hypercycle morrer, cada uma dessas fábricas pode operar independentemente produzindo nós. Isso é muito poderoso. Agora que estamos trazendo nações, cada uma delas recebe 200 milhões de dólares em fábricas de nós, desde que façam backing com 200 milhões de cash, ou seja, terão todo esse capital para consumir no território que quiserem cobrir. Mas isso dá a elas a capacidade de, se venderem essas fábricas por exemplo a 4 mil dólares na base, mas com backing de 5 mil como no anúncio, reduz a ansiedade do comprador de pensar será que é bom ou não. Eles poderão olhar algum smart contract em algum lugar e, se mudarem de ideia em 12 meses, clicar em um botão e receber 5 mil dólares por isso. Os detalhes específicos ainda não estamos liberando até eles anunciarem, porque é negócio deles, mas efetivamente, se você fizer tiling nessas fábricas e depois de 11 meses pensar não é para mim, ok, tem 5 mil dólares prontos no marco de 11 ou 12 meses, seja qual for. Isso faz a pessoa que compra sentir poxa, comprei por 4 mil, mas se apertar um botão e receber 5 mil depois de 11 meses no pior caso, tudo bem. Por que fariam isso? Porque entendem que se você fez Optimized Tiling por 11 ou 12 meses, merece o botão para apertar e dizer toma de volta se quiser. Eles acabam ficando com tudo que você produziu, mas ao mesmo tempo ganham, porque agora tem todas essas fábricas já produzindo nós e podem passar para a próxima pessoa por mais. Isso dá muita confiança ao mercado nessa área. Fazer isso no nível de nações é enorme. O acordo coreano, para quem não ouviu, pode pesquisar online, colocar South Korea National Assembly no Google e vai aparecer em mais de 60 outlets de notícia que cobriram, e a notícia veio do Hypercycle UAE. Isso é crescimento super rápido, porque foi só em 15 de setembro, um mês antes, que anunciaram o Hypercycle UAE e como o HQ global do Hypercycle se mudou para Abu Dhabi. Então em 30 dias conseguimos isso. Agora tem algumas nações na fila, ainda temos espaço para outras que não estão na fila. Novamente, não falaremos de nenhuma nação até elas anunciarem. Às vezes em 15 de setembro eu disse que haveria notícia de uma nação, mas não disse qual,
e acabou sendo a Coreia do Sul. Tem poucas nações na fila agora que também são líderes em certos territórios e querem levar e espalhar pelo território deles. A estratégia pode ser espalhar primeiro e depois falar, ou falar primeiro. Não sabemos. Vamos esperar um momento. Mas todos esses ângulos solidificam a verdadeira natureza descentralizada da internet das IAs. A internet é para todo mundo. Não é para nós Hipercicle, não é para dois, não é para ninguém só. É para todos. Permite que toda inteligência artificial em qualquer lugar participe, pule nela via qualquer nó de qualquer fábrica de nós produzida, porque isso é realidade objetiva, ao contrário de alguma empresa subjetiva criando essas coisas. Claro, estamos fazendo estratégias grassroots de baixo para cima para entrar nesses lugares, e isso continua, seja via educação ou espalhando para pequenas empresas em muitos territórios, pequenas a médias, eu diria. Isso é muito efetivo, e acho que vocês já conhecem algumas pessoas fazendo isso na América Latina, na Alemanha, provavelmente viram alguns. Outra coisa que provavelmente poderei anunciar no próximo X-Space ou no seguinte é via telcos. Estamos conversando com 3 das top 10 telcos do mundo. E para quem já fez negócios com telcos sabe quanto tempo levam, então não esperem sucesso da noite para o dia. Mas cada uma delas pode espalhar para centenas de milhões de compute pelo mundo. E querem fazer isso porque sentem que estão ficando de fora de toda a coisa de inteligência artificial que está acontecendo no mundo. Seria bom para elas entrarem e espalharem pelo mundo via rede, porque é o que fazem de melhor. Isso também é bom para todos nós, porque projetamos um sistema multiplicativo. Então qualquer um que um dia descobrir o método de entrar e fazer exatamente o que fazemos, de alguma forma, quanto mais inteligentes forem, mais provável. Perceberem que fazer de forma interoperável com a gente quanto mais inteligentes forem, mais provável será perceberem que fazer de forma interoperável conosco é melhor. Por aí, até lá provavelmente haverá centenas de milhões de nós já produzidos pelas fábricas de nós. Então, significativos o suficiente para eles participarem. Isso explica por que não fomos mainstream há 6 meses. Porque alguém aqui, que vejo ouvindo na chamada, me ofereceu há cerca de 11 meses, ou na verdade 1 ano, ei, posso te colocar com Elon Musk no mês que vem. E eu disse que ainda não estamos prontos. Não gosto de desperdiçar o tempo das pessoas. Elon está ocupado com um monte de coisas. Goste dele ou não, o cara é ocupado e eu prefiro que estejamos prontos com o ponto de inflexão antes de levar gente assim para conhecer. Mas, ao mesmo tempo, damos aos donos e operadores de fábricas de nós a capacidade de ter algo chamado Network Locking. Assim, vocês não se sentem como se uma quantidade massiva de alguém entrasse e conseguisse um método para passar de 1733, dos quais vocês têm super orgulho, para 150 mil donos de fábricas de nós, mas eles fizessem algo esquisito e vocês se tornassem irrelevantes. Em vez disso, eles se tornariam mais relevantes, porque fazer interoperável é melhor para eles e melhor para todo mundo. Então, é importante contar a história, contar para as pessoas, mas não falar mais do que fazemos. Temos que sempre falar menos e fazer mais. E claro que podemos iterar. Se alguém for nos restringir de iterar, temos que riscar essa pessoa do mapa. Passei a vida toda em startups. Iteração é o que defendemos. Se dissermos que queremos ir e ter algum tipo de parceiro para compute de empresa de games e depois percebermos no meio do caminho que isso vai reduzir nosso impacto global ou nos distrair demais, iteramos e podemos pular isso, pivotar, colocar em espera ou não prosseguir. Fazemos isso o tempo todo. Mas sim, temos que continuar fazendo essas coisas para crescer. Então, basicamente, são os 3 canais que estão progredindo no mainstream da internet e estamos progredindo muito bem. Agora, ouvi antes de entrar que algumas pessoas estão interessadas em ver o que estamos fazendo para a cripto, porque é o mundo cripto que vê que o Hipercicle não é realmente cripto. Eles não gostam daqueles esquemas de pump e end dump. Se eles tentam usar, a metodologia que permite as pessoas fazerem isso não está lá. Como vocês que lembram, retiramos todos os assets do Ethereum, 2,5 bilhões por mês, 2,7 bilhões por mês na base, e colocamos em contrato chamado RC721,
que é não fungível, o que significa que não permite que as pessoas entrem e façam esses tipos de jogos. Ok. Tudo isso está feito. Também nos beneficiamos de fazer muitas auditorias em cada smart contract que lançamos, porque as pessoas que querem usar smart contracts, objetivamente falando, isso é boa coisa que veio do mundo cripto para o resto do mundo. Mas a realidade objetiva, gostem ou não, aqueles que só jogam os jogos de tokens ou o que quer que seja, alguns de vocês jogam isso, por todos os meios, podem jogar o que quiserem, até no cassino, mas nós não jogamos esses jogos e resistimos a jogá-los e continuamos resistindo. Muitas pessoas lembram que há cerca de um ano disseram o que está acontecendo, porque há toda essa separação da Singularity e tal. Bem, com certeza asseguramos a todos que Dan, eu e Ben estamos tão unidos quanto possível, mas é mais que qualquer parceria em que eles entraram e coisas em que se meteram, não necessariamente achávamos que era um território recuperável para a internet das IAs. Precisamos manter a solidificação do chão e crescer devagar, mas constante, em efeito de rede. E para quem está muito familiarizado com a teoria do efeito de rede e todos os estudos matemáticos feitos sobre isso, ter uma base sólida é extremamente importante. Então, há um ano ou 18 meses, falávamos em ter 400 donos de fábricas de nós, mas quando percebemos que a base sólida na época era tipo 900 ou 1100, mudamos e corrigimos. Dissemos que na verdade eram 1100 e agora 1733. Ainda menos que 4.500, mas é uma fundação sólida antes de acertarmos a curva para o efeito de rede. Algumas dessas entidades são super grandes e alguns de vocês ouviram a notícia em janeiro, anunciada por um cliente dos nossos clientes ou parceiro dos nossos clientes, que estão construindo toda a inteligência artificial deles no Hypercycle. Eles chamam de Hyper-Y e isso é tipo a YMCA, 65 milhões de beneficiários globais com 12 mil escritórios. Isso foi anunciado pelo secretário-geral deles em janeiro e eles continuam construindo muita coisa legal e trabalhamos de perto com eles. Todos esses métodos continuam progredindo em paralelo e toda essa preparação é para contar sobre outro método que estamos considerando agora e talvez levando a sério. Pode ser na semana que vem. Estamos aceitando propostas de gente e é tipo, o que oferecemos para os top 1% ou 2% do mundo cripto que ficamos falando, que no mundo cripto você encontra as melhores pessoas e as piores, mas essas melhores pessoas, o que podemos oferecer a elas? O que podemos fazer para permitir que elas truly participem adicionando valor ao mundo sem ter que riscar todo o cripto? Então, começamos uma conversa com uma empresa interessada em entrar e dizer que comprariam nós, fábricas de nós. Eles estão interessados em comprar nós. Tipo, fábricas de nós? É como se você estivesse me dizendo que preciso comprar uma máquina de mineração de Bitcoin ou o que quer que seja. Não quero lidar com coisas. Vocês produzem, fazem o trabalho, produzem esses nós. Eu só compro os nós. Então, temos alguns nós sendo liberados. Temos L10, eles produzem L9 e S quando L9 e S produzem, são duas fábricas de nós menores, mas também atuam como nós. Mas o que acontece quando L9 e S produzem L8? O que acontece com L9? L9 vira só nó. Não é mais fábrica. É só nó porque os L8 assumiram o trabalho de fábrica. Então, L9 quando vira só nó, naquela fração de segundo, toda fábrica de nós que produz para aquela fração de segundo é igual a outra fábrica de nós. Por quê? Porque tem ratio de 2.0. Automaticamente faz isso. Não dá para impedir. Ganha ratio 2.0 e boom, lá estão os dois L8. Agora L9 é igual a qualquer outro L9. E o mesmo acontece quando L8 dão L7S, igual a qualquer outro L8. Eles só ganham ratio de 2.0. É o que fazem. Acabam ficando iguais em valor ou valor percebido por outras IAs, porque outras IAs olham para esse ratio. Então, o que isso significa é que se essa entidade quiser entrar e comprar até 10% de todo o supply que pudermos gerar como comunidade ou 20%, não sabemos porque vamos falar com muitos deles. Então, se algum de vocês conhecer entidades interessadas em explorar isso, esse é o momento de falar com elas. Adoraria uma intro e agradeceríamos.
Mas posso dizer até agora o que esses caras estão olhando. Ok, você tem um nó que foi o L9, a primeira geração que foi liberada, não devo dizer liberada, produzida agora, mas quando produz os L8, os L9S são liberados. É muito mais fácil para nós ir e contar ao mundo que um trabalho rigoroso foi feito para produzir esses nós. Ninguém pode pegá-los mais rápido. Temos acesso a esses nós e podemos ter uma representação desses nós em nossa moeda chamada, digamos, Bitcoin ou Ethereum ou WBTC por exemplo, ou talvez chamemos de WNOD. Ok. Então, se chamar de WNOD ou W alguma coisa, embrulhado outra coisa, HPC, o que quer que seja chamem, mas esse Wrapped é efetivamente uma moeda ou ERC20 que eles podem fazer o que quiserem com ela, mas que representam um nó. Então, se for automaticamente negociados, pode ser feito via Smart Contract para trocar com nó, que é representado por NRC721, é assim que prova que é dono do nó, ótimo, mas o que fazem com isso? Bem, o que fazem com isso novamente permite muita liquidez, muita coisa legal para muita gente entrar e participar. Então, podemos crescer como comunidade para milhões de donos em vez de 1733. Eles vêm e dizem, ei, Anthony, você tem uma fábrica de nós. Ok. Então, o primeiro nó que você vai receber liberado primeiro L9. Você vai receber 2 deles. Essa regra aqui é bem legal porque estou disposto a oferecer comprar metade de toda a produção que você receber. Então, seu nó parece estimado em, digamos, $700 pelo nó por aquelas agências terceiros certificadas. Mas isso é tipo, vamos ser justos, talvez isso seja daqui a uns meses, talvez 6 meses, talvez um ano, porque é quando esse nó está sendo liberado. Mas como posso te locar para continuar seu trabalho e na primeira liberação que você tiver, digamos que aconteça em 9 meses, eu te dou $21 por ele, talvez valha 159 meses, talvez valha 700, ninguém vende por menos de 150, mas vou te dar 21 agora. Então, sabe, Anthony, falei com ele ontem na verdade. Ele disse, não vou vender por 21. Embora isso signifique que a fábrica de nós dele, se projetar nesse mesmo preço, significa que ele vai receber 21 mil pela fábrica de nós, mas ele tem planos melhores. Ótimo para Anthony. Mas algumas pessoas podem escolher essa opção. Ok, isso é super legal porque quem escolher essa opção é bom para eles. É por isso que escolhem. Mas também é bom para o Joe Sixpack que quer comprar isso, digamos, o que quer que seja que essa empresa faça, seja via coin, seja via 20, colocar para Joe por tipo $66 talvez ou o que quer que seja. Ainda é bem menos que 150, mas é bom para eles, estão vendendo por mais, ou talvez não sejam tão agressivos, talvez primeiro digam Joe, te damos por 25 ou o que quer que seja. Eles têm um delta enorme para operar e estamos falando com gente sobre como rollout, mas o que fizemos foi dizer se seguirmos esse mesmo modelo, o que seria para a segunda geração, quanto você está disposto a comprar, digamos, mês que vem. Então digamos que faça de 19 de dezembro a 19 de janeiro e você compra pré. Comprando esses por digamos 21 então fevereiro quanto disposto a comprar os que são liberados um ano depois e 18 meses depois e no mês depois você continua para todo o schedule de liberação que sabemos que Anthony vai produzir e você coloca eles nesse pool, Smart Contract, algo assim, e mandam 21, mandam digamos 29, então 68. E 4 pontos se comprarem metade de toda a produção de nós, acontece que o mínimo, baseado na nossa discussão com esses caras, o mínimo que dono de fábrica de nós receberia desse deal é $3.000. Ok, ótimo. Donos de fábricas de nós vão curtir isso porque conseguem fazer o Joe Sixpack participar também. Todo mundo ganha. E de onde vem todo esse dinheiro? Bem, em toda essa criação de riqueza que ficamos falando, é tipo muita gente participando dela enquanto oferece para alguns de vocês que são mega entidades de criação de riqueza dividir um pouco e virar talvez semi-mega. Mas ao mesmo tempo você tem 500 outros folks que querem participar disso. Então, se esse for o jogo que quiserem jogar, continuamos refinando com eles para garantir que, se quiserem ir nessa rota, seja o mais protetor possível. Então não acabamos em situação onde vão e fazem pump e end dump ou o que quer que seja.
Então vai na direção que se Joe Sixpack está gastando $66 para ter essa capacidade. O que Joe Sixpack ganha com isso? Ele ganha algum procedo? Vão listar isso como security? Vai ser utility? Todos os detalhes sendo resolvidos. Mas seria outra avenida que estamos olhando seriamente por duas razões. Razão número 1 é mais valor para os donos de fábricas de nós porque agora há mais demanda. As pessoas querem comprar seus nós. Quanto mais trouxermos demanda para os nós, melhor. Ok. Todo deal que fazemos, tudo que fazemos dia a dia, seja ir para a Coreia do Sul ou Alasca ou o que quer que seja, é trazer mais demanda para nós. Ok. Esse também traz mais demanda para nós. Isso é ótimo. Então sim, os resultados disso parecem que seriam muito bons em múltiplas situações win-win e estamos animados para ver como rola. Essa é a razão número 1. Razão número 2. Hypercycle é uma empresa que não quer jogar com todo esse mundo cripto, não faz o que quer que seja, quer coisas estáveis e tal. Ok, ótimo. E está jogando com todo o mainstream, seja governo, bancos e tudo. Quer ter essa parede enorme de separação, tipo adivinha só, gente, qualquer coisa que seja Hypercycle Corp é puro old school fiat e tal. Se vier para mim e disser que quer fazer algo com cripto o que quer que seja, bem, posso te mandar para esses parceiros que entraram e compraram um monte, você pode comprar deles, sabe? Isso é super legal para toda a nossa comunidade porque sentimos que, claro, muitos de vocês sabem e quem me conhece muito bem sabe que poderíamos ter feito muitos métodos diferentes para ficar rico rápido e tudo. Sim, nos demos bem na vida e vivemos confortavelmente e tal, mas sentimos que nesse projeto toda a tentação de me dar um rápido e deixar outros perderem eu não consigo aceitar, não consigo. Só consigo aceitar coisas que me deem capacidade de ganhar muito enquanto pump and pump, não aceito pump and dump, não existe isso. Então, se conhecerem certas pessoas credíveis no espaço cripto que quiserem participar dessa entidade que está sendo formada ou talvez façam com alguma empresa existente, diferente de eu esperar que a Coinbase venha, mas podem fazer similar ao projeto base ou algo assim. Essa é uma boa oportunidade para a gente entrar e partner nisso e ter CXs. Eu posso atuar como CEO se quiserem por um período até termos algum super sólido seu. Não é minha expertise em cripto. Tenho muita expertise em criptografia, sabe? Tenho muita expertise em computer science, em game theory, em network topology e tudo. Quer dizer, combino tudo. Qualquer coisa que seja algoritmos e protocolos eu domino muito bem. Mas não quero assumir esse papel além de certo tempo quando crescer de verdade. Posso facilmente envisionar uma entidade que pode estar nos dezenas de bilhões de dólares, possivelmente centenas, que pegue isso e comece a crescer nessa metodologia porque isso pode permitir que milhões de pessoas fiquem mais no supply side de inteligência artificial em vez de só sentarem e serem consumidores. E muita gente tem esse desejo de fazer isso. Então, se certos folks no mundo cripto bem-intencionados que se deram bem, são bem-sucedidos, sabem como esse jogo é jogado, seja liquidez, sabe, todas essas coisas, conhecendo todas as exchanges necessárias, têm boa relação com bancos existentes e bridges e tudo. Queremos falar com eles e espero que possamos ter isso para o benefício de toda a comunidade. Isso não é algo tipo, ótimo, bom para vocês, Hypercycle, vão fazer isso. Não. Qualquer dono de fábrica de nós que está fazendo o trabalho de tiling tem a capacidade de plugar nisso. É tipo sua capacidade de ter alguma liquidez para vender seus nós durante esse canal. Todos esses que estamos trabalhando são canais para permitir que donos de fábricas de nós vendam seus nós ou deployem seus nós, utilizem seus nós, lease seus nós, porque é isso que fazemos. Construímos essas fábricas de nós para vocês produzirem nós. Mas se esses nós tiverem muita utility, então vocês se tornam bem-sucedidos, nós nos tornamos bem-sucedidos. É por isso que convidamos partners e afiliates e muitos de vocês para sentirem que se conhecem as pessoas certas, por favor entrem em contato talvez com Anthony e qualquer um aqui que conheçam ou possam DM eu diretamente no Twitter ou o que quer que seja. Só que eu não devia ter dito essa opção porque sou horrível em responder, recebo milhares de mensagens. Mas sim, se chegar a isso, faça.
Mas é super empolgante ir em todas essas direções e finalmente descobrir um método que possa split off todas essas coisas que as pessoas querem fazer cripto. Dê a eles liberdade para fazerem o que quiserem. Deixem eles excelirem nisso. Deixem terem um blank slate, design, cryptonomics, fazerem todo tipo de coisa para cada dono de fábrica de nós. Eles se tornam os produtores desses nós, tipo a metáfora para a gente no cripto. Do jeito que me disseram é tipo eles são miners, você tem 1733 miners ótimos, alguns querem vir e me dar seu Bitcoin, alguns não. Então é super legal estar trabalhando e tendo isso. Então, à medida que brainstormamos mais nisso, por favor introduzam folks. Há muito indie que eles podem pegar no lado deles e isso é bom para eles. É assim que fazemos. Queremos fazer coisas que, se as mesas estivessem invertidas, sentiríamos que estamos pegando o melhor deal ever. E aqui está. Essa é minha resposta longa para o seu comentário sobre querer saber mais. Porque ele disse quando Tolfi entrar quero aprender mais sobre aquela coisa que ele mencionou no podcast ontem, que aliás foi muito bom, super Avezome. Para quem não conhece Justin deveriam conhecer, o cara é Avezome. Sim. Alguma pergunta? Obrigado, Tolfi. Foi muito compreensivo. Sim, se tiverem perguntas, por favor levantem a mão. Vamos trazer vocês ao palco. Só lembro a todos que suas fábricas de nós atualmente estão rendendo 7% APR em HYPC. Então, se ouviram o que Tolfi outlineou, o plano Moving Forward, quando isso vier a fruition, se tiverem elas com licenças Maria de fazendo as fábricas de nós desbloquearem os nós, isso proporciona benefício adicional, se fizer sentido, porque é aí que está o valor. Temos um request to speak da Robin. Ela está vindo ao palco. Só um momento. Você está me pedindo para falar? Sim, tenho duas perguntas sobre as oportunidades que Tolfi mencionou. Estava tentando escrever para ele no chat do TG, mas quando Tolfi disse que há 25 milhões para qualquer país que entrar, isso era só para os outros países no GCC ou seria para tipo organizações federais dos Estados Unidos? Posso adicionar a terceira opção? Sim. Ou tenho que responder só dando uma dessas duas? Ok. É qualquer país em qualquer lugar do mundo que saibam que são neutros. Não são tipo. Quer dizer, estamos super orgulhosos que Persicle é feito e nascido nos Estados Unidos e sempre será. Mas também sabemos que as coisas geopolíticas para ir de lá para o mundo inteiro é um pouco difícil hoje. Então, essa é uma das razões pelo GCC entrar em jogo e a mudança de headquarters para lá. Mas é para espalhar para todas as nações. Então, poderia ser uma nação que você diria tipo ei, sabe, conheço o presidente da França e eles podem facilmente deployar 25 milhões na economia deles, podem escolher chamar de Persicle France se quiserem, e Persicle Europe ou qualquer nome, chamar de France Internet of Inteligência Artificial o que quer que seja. Isso está disponível do RAIS e do GCC que anunciamos pelos folks do UAE em setembro. Eles estão pegando dos 200 milhões e chunking em 8 pedaços diferentes de 25 milhões cada. Então, o use of funds disso é ser reinvestido naquele país. Então, os 25 milhões serão enviados para aquela empresa que vai fazer isso na França e 200 milhões de fábricas de nós no preço da época. Sabe, tipo só a Coreia ganhou os 850 milhões, todo mundo mais ganharia 200 milhões. Então, se 200 milhões a 5 mil a fábrica de nós significa cerca de 10.850. Para os que têm C8 dentro porque C8 foi listado hoje por 7.249. E novamente, falo de Volesal e Prices. Então, quando há backing para isso, ajuda eles a deployar massivamente em uma região porque há backing e esse backing. Podem certificar, podem cryptof, não sei como fariam. Podem fazer como quiserem desde que agrade. Muitas empresas adotam isso muito rapidamente. Então, quanto mais venderem, mais liberam aquele capital. E claro, as regras para como fariam envolveriam algo no tiering. Então seria tipo se formos para aquele exemplo na França e venderem tipo 10 milhões de fábrica de nós para uma empresa em Mônaco chamada XYZ Inc. E aquela empresa acaba, bem Mônaco não, digamos em Cannes, e eles pegam isso e seriam tipo ok,
Começamos a fazer tiling para produzir os nós, mas depois de 11 meses talvez achem que não é para nós. Podem ir para aquele smart contract, apertar o botão e pegar o backing que é tipo 5.000 para pegar de volta deles, sabe? Se souberem que tem essa capacidade e auditor e smart contract tudo, facilita eles tomarem a decisão porque sentem bem. Estou comprando por 4.000 agora, o pior que pode acontecer em 11 meses eu sinto que não é para mim, aperto o botão e pego 5.000. Então o esforço que estou fazendo para tiling e tudo de agora até 11 meses e o use off capital está sendo pago off e isso é para o ROI se for o que tem C8 dentro, digamos que seja 10.000 porque é aditivo C8, eles são aditivo a isso, mas esse é o backing para o ROI 5.000 hoje. Isso foi o que anunciamos da Coreia do Sul e será anunciado por pelo menos, eu envisiono, 1 ou 2 países antes do Natal. Mas novamente, não quero, sei que posso dizer com 100% de certeza que estamos falando com alguns deles, mas é isso que temos na mesa. Agora, por que no Hyperspace no X, sobre inteligência artificial, nodes e a internet da inteligência artificial, posso te dizer que há competição por regiões. Estamos recebendo ofertas de alguns deles para vir e dizer, tipo, ok, oferecemos isso para a França, na Alemanha podemos fazer isso. E um empresário na Alemanha quer comprar 20 milhões de dólares em Node Factories hoje, sem fábricas ainda, porque ele ama essa oportunidade e acha que quer colocar isso para rodar. Ok, ótimo, vamos aceitar esse pedido de compra. Fantástico! Mas enquanto avançamos com o pedido, alguém da Suécia entra e diz, eu compro 100 milhões de dólares em Node Factories. Isso está acontecendo agora mesmo. Então, quando você ouvir os anúncios para os próximos países, vai ver por que a Coreia do Sul conseguiu o melhor acordo de todos. Claro, tudo isso vem do GCC liderando toda essa internet da inteligência artificial. Liderar a internet da inteligência artificial não é como vencer a corrida da inteligência artificial. Não é nada parecido. Liderar a internet da inteligência artificial é mais sobre liderar os aspectos colaborativos da inteligência artificial. As pessoas não pensam mais em uma corrida de inteligência artificial. Elas veem como um ambiente colaborativo que ainda permite muita competição, mas também colaboração. Isso é o que defendemos no Hypercycle, e é por isso que queremos ficar ao lado desses países neutros. Esse é um dos métodos que descrevi. Sim, espero que isso responda a sua pergunta. Estou perguntando porque no próximo mês vou me encontrar com alguém que acabou de testemunhar no Congresso sobre uma forma de regular os LLMS atuais. Ele é conselheiro de muitos departamentos federais, um conselheiro muito confiável. Sim. É o David. Você está falando do David B? Sim. Quem? Ah, sim, eu conheço o David. Bem, ok. Então, o David é um dos nossos, de um jeito ou de outro. Ele está envolvido com uma das empresas de quanto em que investimos há um tempo, e essa empresa, aliás, está prestes a fazer algo muito grande em breve. Se ele já sabe sobre o Hypercycle. Eu o conheci através de. Estamos tentando colocar um em alguns dos nossos nodes com a pessoa da Battery Coin que tem o contrato para descentralizar o versus inteligência artificial, que é o Active Inference. Sei que ele vai se interessar em usar nodes do Hypercycle para isso, mas essas organizações federais com as quais ele trabalha precisam de descentralização, porque ele é especialista em resposta a desastres. Tudo bem. Eu adoraria mais informações. Acredite, há muito trabalho que estou fazendo com muitas nações que não posso falar a menos que elas falem. Nós não estamos na política de forma alguma. Zero política. Passei umas 5 ou 6 horas na noite passada e mais umas 3 hoje de manhã só tranquilizando pessoas na África de que não estamos envolvidos, porque as pessoas ficam preocupadas quando veem certas tensões na política e tal. O único país que sei que não podemos entrar é a Coreia do Norte, porque até agora eles não nos querem lá. Estamos aqui para todo mundo. Se você pegar a descrição do que defendemos, pode checar o IEE. Eu ainda sou o chairman global dos protocolos internacionais de segurança de inteligência artificial para o IEE, e levo isso muito a sério. É um serviço que presto com muita seriedade e diligência. Não importa o que aconteça, quero continuar com a ética e tudo que o IEE traz para o mundo. O IEE é o maior do mundo, com 470 mil pessoas.
O Hypercycle não faz parte do IE, posso te garantir isso. Mas tentamos muitos métodos com o IE para trazer essa internet da inteligência artificial para o mundo. E acho que um dos chapéus que uso é com o IE. Uso muitos outros chapéus, um deles sendo amigo do David há tantos anos. Sei que há muita coisa que trabalho e nem posso contar para ele, e ele trabalha em muita coisa que não pode me contar. Mas, já que você disse que vai falar com ele, e espero que ele não esteja ouvindo isso aqui, é só dizer para ele, sabe o que? Eu estou bem conectado na internet da inteligência artificial. Não sei se você sabe disso. Quero te apresentar. Deixa eu te apresentar para o Tofi. Aí veja a reação dele. Por favor, veja a reação, porque ele é muito próximo também do inventor do TCP/IP, o Vincer. Eu não conheço. Ok. Vincer. Sim. Sim. Então, diga para ele que, quando ele reagir tipo sim, claro, aí uau, então você conhece o inventor da internet dos humanos e agora da internet da inteligência artificial. O David é um ser humano fenomenal, fenomenal, fenomenal. Não importa como você olhe, é assim mesmo. Sim, eu sei. Ele é um dos meus favoritos depois do que ouvi ele dizer no Congresso. Ok. Mas tenho outra pergunta rápida. Por que você deu muitas oportunidades, mas uma que realmente chamou minha atenção e não consegui entender direito foi quando falou dos Node Unlocks e disse que está procurando entidades para 10% de algo relacionado a esses Node Unlocks. Pode explicar um pouco? Sim. Ok, temos um conjunto finito de Node Factories no Hypercycle desde o início. Esse conjunto finito é de cerca de 2,2 milhões de Node Factories, e atualmente há 650 mil ou 680 mil delas, espalhadas entre 1.733 entidades diferentes. Mas, se alguém quiser entrar e dizer que está disposto a comprar 10% de todo o suprimento que pode ser produzido, isso significa que está comprando os nodes produzidos pelas Node Factories. Se alguém quiser conectar isso no pool deles ou algo assim, isso conta para os 10%, porque é o quanto eles querem entrar. Até agora, os caras com quem falei vieram bem agressivos, querendo 30%. Eu falei, espera, vamos devagar. Talvez 10. Podemos acabar acertando uns 20. Eles querem tornar isso atrativo para trazer bilhões em liquidez, porque veem como um jogo de longo prazo para permitir que milhões de pessoas participem do suprimento da internet. Basicamente, é assim que é o pitch deles para o mundo, porque atualmente o Hypercycle provê para os donos de Node Factories, e você provavelmente ouviu que há muita sofisticação em ser dono de Node Factory. É como se voltássemos no tempo para os anos 90, vocês seriam como os provedores de internet. Há muita sofisticação na existência deles. Não dá para esperar que isso vá para milhões de pessoas. Mas se essa entidade quiser prover e participar disso, é ótimo. Incrível. Porque o João pode comprar talvez um token, um node, não Node Factory, um node que vai sair em 6 meses por $66, porque está comprando 6 meses antes de produzir. Você sabe muito bem, Robin, como o processo funciona, e tem certeza que vai entregar em 5 meses, mas diz para o cara 6 meses. Aí ele fica feliz, você supera as expectativas. Mas ele gastou $66 e pensa, como eu faço para coproprietar isso? Então, sim, é basicamente daí que vem. Eles podem arredondar diferente, dizer que não é um node individual, talvez a cada 100 nodes dá acesso a um node, aí fica 66 centavos ou algo assim. Mas ainda é bom para você, porque alguns dos nodes que vai produzir, você ganha a liquidez desses caras. Eles compram e espalham pelo mundo. É o win-win. É isso que quero dizer com os 10%. Ok, acho que entendi, mas logo depois você falou das pessoas com expertise em cripto. Então essa expertise em cripto não é necessária para esses 10% dos Node Unlocks, era diferente, né? Sim, não, isso é mais para as pessoas que vão liderar essa empresa, porque vão gerir e tudo mais. Eu estou espalhado demais, tipo,
se você olhar o projeto C8, estou envolvido em cada uma daquelas empresas um dia por semana fazendo o projeto C8, lidando com muitos primeiros ministros e presidentes de países. Ainda tenho 7 filhos, talvez 8. Já perdi a conta. Então, realmente preciso continuar focando nas Node Factories do Hypercycle inteiro para ajudar na transição. Mas precisamos falar com muita gente que fez um trabalho fenomenal em cripto e quer olhar oportunidades para prover para talvez 1% ou 2% da galera de cripto, talvez 10%, não sei, não fiz as estatísticas. Mas o que sei com certeza é que não é a maioria, é a minoria das pessoas em cripto que realmente quer fazer coisas de longo prazo e não pump and dump. Isso significa que há mercado para isso, e estou ouvindo desses caras que há mercado. Se eu acabar fazendo parceria com eles, quem vai gerir essa coisa? Talvez tendo 2 ou 3 CXs diferentes, talvez algumas empresas, talvez alguém diga, não dá tudo para a Coinbase. Vamos fazer com 5 exchanges diferentes através de 3 DAOs ou algo assim. Alguém precisa gerenciar isso de verdade. Por isso preciso de muitos CXs e pessoas com expertise em liquidez, criptonomics e tudo isso. Ok. Então, se você está falando de Cocos e COR, eu conheço alguém que tem uma exchange de cripto muito ética. Vou seguir com o Oshi sobre isso. Ok. Muito obrigado. Sim, obrigado. Incrível. Obrigado, Robin. E sim, o Okan é uma ótima pessoa para falar. Temos mais um. Padre, você tem tempo? Tishi. Sim, tenho mais 6 minutos. Sim. Incrível. Obrigado, pessoal. Você tem uma pergunta? Sim. Dá para me ouvir? Sim. Ok, perfeito. Então, Tofi, agora com o HMS, eles estão basicamente pegando a receita dos nossos nodes para cobrir custos operacionais e tudo mais, e nós ficamos com o que sobra como receita do pool agora. Posso perguntar quando podemos esperar um aumento na renda do HMS? Considerando que ficamos ouvindo sobre a IMS fazendo de dezenas a centenas de dólares. Ah, ok. Então você recebe o dinheiro, mas não está abrindo mão da criação de riqueza. Não está dando seus nodes, né? Exato. Sim. Você é dono de Node Factory. Ok. Como dono de Node Factory, a única forma que eu conheço, que construí, para ganhar dinheiro é produzindo nodes. Essa é a única forma. Da minha perspectiva, o que projetamos é um método para nodes serem criados. Sei que quanto mais demanda por esses nodes, mais valor eles têm, porque talvez um cliente venha, compre todos os seus nodes, você fique com 0 receita, mas eles injetam mais inteligência, porque provavelmente trabalham em segurança para uma cidade ou shopping, e querem a inteligência artificial mais inteligente. Por isso te digo isso, porque esse é um dos 2 que o Hypercycle sabe que são necessários, e se é 1 ou 2, é extremamente importante falar disso, porque significa 0 daquela receita que você está falando, mas mais receita para você, porque você é quem produz os nodes. Quando dissemos que os nodes que você produz têm capacidade de 24 nodes, e até agora estamos vendo que as entidades de avaliação certificadas estão dando valor a esses nodes de mais de $535 até milhares de dólares. Isso é o valor dos nodes, não das node factorias. Levamos com um grão de sal até vermos relatórios assinados e tudo. Mas até agora, ninguém está dizendo que vai ser menos de $150. Por isso achamos que, se as pessoas têm Node Factory, estão gerando algo de $150. É como se você tivesse uma fábrica de carros que produz carros de $50 mil. Claro, alguns vão comprar os carros para serem motoristas de Uber e ganhar dinheiro com eles, mas isso é diferente. A forma como você ganha dinheiro é fabricando os carros. Esses carros têm valor. Alguns precisam para passear, outros para ganhar dinheiro. O exemplo dos carros não é tão bom, mas voltando aos nodes, a inteligência artificial que vai utilizar seus nodes, alguns querem adicionar mais inteligência, outros mais receita. Aqueles que querem mais inteligência compram e gastam mais dinheiro nisso. É como comprar o carro e ainda ter que encher de gasolina ou eletricidade. Não é que comprou o carro e ele anda de graça. O mesmo com essas pessoas,
pegaram o Node. Se querem comprar inteligência, é o que o Node dá. Agora, alguém na comunidade pode ter nodes para receber mais receita. O setup atual que o pessoal do HMS montou te dá um pouco dessa receita enquanto você ainda aumenta o valor e produz esses nodes. É como alguém dizer, aqui, deixe eu pegar sua fábrica de carros, você não gasta mais eletricidade nela, não gasta gerenciamento, eu acelero a produção de carros. Acho que é isso que o HMS está fazendo enquanto cuida de tudo. E ainda vamos te enviar um pouco desse dinheiro. Não sei por que, se fosse eu, não faria assim, não daria dinheiro para as pessoas, porque as pessoas estão entendendo errado, e com razão. Acham que isso é o quanto a Node Factory vai render. Não, isso não é o que ela rende. Mas acelera sua capacidade de produzir carros. E mostra que, mesmo se alguns carros já saírem rodando como Uber quando quase ninguém sabe disso, ainda canaliza um pouco desse dinheiro para o dono da fábrica de carros. Então, sim, agradeço muito pela pergunta. É uma pergunta muito boa, porque muita gente acha que começamos a ganhar dinheiro com as Node Factories. Não, o dinheiro real que você ganha com Node Factories é produzindo nodes. Essa é a coisa real. Se você já está no Stage L9 se aproximando do L8, pode fazer as contas de como chega na linha de chegada. A linha de chegada leva uns 5 anos, 5 anos e meio. Dizemos às agências de avaliação 6 anos para ser mais conservador. Mas se otimizar o tiling, deve terminar em 4 anos e meio desde o início. Vamos pegar esses 6 anos no total. Nesses 6 anos, você produz 24 nodes, e ninguém está dizendo que o node vale menos de $150. Esse é o dinheiro que os donos de Node Factories ganham, fazendo todo o trabalho para produzir esses nodes, incluindo os pensamentos que você coloca, o tempo que gasta ouvindo a mim, o dinheiro que investiu, o tempo para aprender, tudo isso. Esse esforço que você faz é pago por isso. Esse é o trabalho com a sua Node Factory. Então, o que você está fazendo é uma compensação bem merecida para esperar o mínimo, e isso até agora é o que estamos dizendo, quando falamos que 150 é o mínimo que estamos vendo a partir daquelas avaliações de terceiros e de outros da indústria, na realidade objetiva, onde eles dizem que esse nó adiciona esse tanto de valor para a minha inteligência artificial ou pode gerar essa quantidade de receita. Se o nó pode fazer isso, se pode gerar $3 por mês, eles estão dizendo que, no mínimo possível, valeria mais de $150 o valor daquele nó. Espero que minha longa resposta tenha abordado suas perguntas. Isso respondeu na maior parte. Basicamente, o que você está dizendo é que não devemos esperar receita dos nossos nós. A forma de ganhar dinheiro com nossas fábricas de nós e com taxas é esperar os splits acontecerem e depois vender os nós que produzimos a partir disso. Esse seria o veículo de dinheiro para a fábrica de nós. Sim. Mas eu não diria o que você deve ou não deve fazer, porque muitos donos de fábricas de nós também querem ser donos de nós, tipo, eles querem operar a fábrica de carros, produzir os carros e querer possuir 1000 Ubers ou algo assim. Cada um pode otimizar e maximizar, ter múltiplas vitórias na equação, múltiplos de múltiplos, e isso é bom para eles. Isso é ótimo. Algumas outras pessoas precisamos otimizar para o denominador mais comum, que é que a maioria das pessoas quer ter essas fábricas de nós porque elas podem produzir esses nós e sabem que há demanda por eles no mundo. Porque mesmo que ninguém, mesmo se minha mãe me ligasse e dissesse, Tofi, vamos lá, me dá uns nós de graça, minha resposta para minha mãe seria, eu preciso ter uma fábrica de nós para produzi-los e não fazer nada para minha mãe. Quando eu digo isso, ela fica tipo uau. Acontece que eu tenho sorte de ter um relacionamento muito bom com minha mãe. Eu sei que alguns amigos não têm. Então, quando eu digo minha mãe, é tipo uau, até a mãe dele, ou minha filha, ou meu filho, vá te ver. Meu ponto é que não, e eu sou o autor da IP, o arquiteto por trás do hiperciclo e tudo isso. Eu não posso fazer isso a menos que eu realmente faça o trabalho que cada um de vocês faz. Eu preciso fazer exatamente o mesmo trabalho que cada uma das 1633 entidades teria que fazer para gerar esses nós, e esses nós exigem esse trabalho para serem gerados. É por isso que eu acho que as pessoas que montaram o HMS fizeram um grande serviço. Eu só queria que eles não tivessem adicionado aquela parte do dinheiro, porque está confundindo as pessoas.
É tipo, cara, eu tenho uma fábrica de carros. Por que você está me mandando troco que um motorista de Uber que pegou aquele carro e está dirigindo ganha? Vamos lá, eu não quero isso. É assim que eu penso. Mas algumas pessoas dizem, não, não, não. Me manda cada centavo, cada motorista de Uber. Isso é bom também. No geral, é uma decisão que eles tomaram e eu deixo eles decidirem. Eu apoio eles. Sabe, se você tem um chefe na cozinha, deixe o chefe fazer o que quiser. Eu só estou dizendo que, se eu fosse fazer aquela salada, eu não teria colocado tanto sal. Para evitar a confusão. Tudo bem. Obrigado. Isso dá muito o que pensar. Sim, obrigado. Incrível. Muito obrigado. Sim, isso é ótimo. E acho que quando tivermos mais notícias sobre esse canal, seja com as teles que querem entrar e comprar uma quantidade massiva de nós, ou outros caras no espaço cripto que começaram a pensar nisso no cripto. Quando isso acontecer, acho que vai ser bom para todos nós, porque quanto mais mercados tivermos e pessoas querendo comprar esses nós, mesmo se não quiserem me dar $150, mas estiverem dispostos a me dar $21 hoje, bem, eu sei que os 150 estão vindo, digamos, em dezembro. Às vezes é bom diversificar um pouco. Eu dou alguns, fico com alguns, e assim eles podem permitir que o Joe se SPAC entre, e acho que é algo que cada um pode decidir o que quiser. O que estamos fazendo na empresa é algo que funciona para todo mundo igualmente, não é algo que estamos fazendo tipo, olha, eles estão fazendo isso para vender mais só para eles. Não, estamos fazendo para todo dono de fábrica de nós. Claro, nós podemos colocar alguns nossos, mas igual a todo mundo, vamos ter o mesmo contrato que vamos colocar lá e disponibilizar para todos, e o mesmo com essas teles. Se elas entrarem e disserem, ei, estamos interessados em comprar nós. Ótimo. Fantástico. Sabe o que? Eu nem pensava que chegaríamos nessa fase. Eu achava que íamos esperar até os L9 darem L8 e eles serem liberados para então começar a nos preocupar em vender nós. Mas se o mercado está tão sedento que quer pegar antes do tempo, isso é fantástico. Eles estão dispostos a pagar $21 agora por nós que eu produzo em 9 meses. Isso é ótimo, porque eu posso produzir 24 desses nós em 21 multiplicado por 24, isso já dá $21.000. Isso é bem mais que os 5.000 que foram respaldados por nações. Enfim, continuamos fazendo mais e mais brainstorming, pessoal. Por favor, não levem esses números exatos de $21. Eles podem dizer que não vão pagar 21, querem pagar 15. Não sei. Ou podem dizer que podem pagar até 30. Não sei. Acho que vão testar e ver quantos donos de fábricas de nós vão conectar os deles lá e começar a comprar nós com antecedência. Isso é o que espero que gente como o Padre veja, tipo uau, olha só, eu tenho fábrica de nós produzindo e esses caras compram meus nós e eu não ligo o que eles fazem com eles, mas eu terminei, sou dono de fábrica de carros e tenho uma empresa chamada Hertz que aluga carros. Eles entram e compram toda a minha produção dos próximos 2 anos. Tudo bem, fantástico. É ótimo. Eles ganham um bom negócio, pagam com desconto porque eu ainda não lancei esses carros, e eu fico feliz, eles ficam felizes. É assim que vemos isso como uma capacidade para qualquer dono de fábrica de nós conectar lá e ter esses compradores para levar deles. Legal. Tudo bem. Na verdade, já estou 8 minutos atrasado agora. Preciso correr. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Sim. Muito obrigado. Tudo incrível. Vamos crescer mais essa base sólida e nos vemos na próxima. Obrigado, Toufi. Muito obrigado por falar. Temos mais um pedido. Vamos ver o Cruz em um cripto. Desculpe se você queria perguntar também. Ele já passou muito do tempo. Pode me perguntar se quiser, Cruising. Vejo se consigo responder. Você está ouvindo o Cruising? Por que eu não estou? Não. Não. Sim, estou aqui. Ele apareceu agora. Ei, Cruiser. Estava mutado.
Acho que era mais uma pergunta para o Tolfi, mas eu dou uma tentativa. No meu pequeno hipercicle, no último Spaces, o Tolfi mencionou que o preço por nó por mês de ganhos poderia ser $10 por mês, e as estimativas dele dizendo que estamos baixos, mas ele gosta de dar lowball, e disse, sabe, 3 talvez 5, começar com isso e tal. Então agora temos uma mudança completa com vender os nós livres, ou seja, conforme eles splitam e não produzem mais nós, eles ficam livres do processo e podem ser vendidos. É uma combinação disso? Essa é a parte A. Parte B é por nó por mês como operador ou como dono? Sim. Você quer responder isso ou quer que eu responda? Pode mandar. O Hipercicle e o Tolfi vendem fábricas de nós. É o que o Hipercicle faz. Eles não vão competir com seus clientes ou parceiros. Eles vendem fábricas de nós. O HyperPG conecta as peças. Eles conectam operadores, desenvolvedores de inteligência artificial, empresas, donos de fábricas de nós. Então eles estão desenvolvendo esse marketplace como dono de fábrica. Voltando ao início do Spaces, eu disse o que acontece quando você deploy a sua inteligência artificial na internet de inteligência artificial? Você pode aumentar a inteligência da sua inteligência artificial ou gerar mais receita. É o que a inteligência artificial deployada na internet de inteligência artificial vai fazer. Como dono de fábrica, você pode escolher o caminho que quiser. Você pode ser um vendedor de nós de rede. Por exemplo, o Tolfi mencionou antes quanto as ofertas iniciais seriam para nós de rede desbloqueados, e eu entendo. $21 por nó é ótimo porque seu nível 10 para 2024, mas eu disse de jeito nenhum, não estou interessado. Mas vai ter gente que pode querer fazer isso. Eles podem querer gerar liquidez e estão livres para isso, e ter um marketplace onde possam vender seus nós desbloqueados só é positivo. Outros podem querer fazer o que o Tolfi está falando, que é só produzir todos esses nós, segurar, esperar até a internet de inteligência artificial em estado maduro, esperar o suprimento das fábricas esgotar e então exigir um yield muito maior pelos nós de rede. E outras pessoas podem não querer fazer nada disso. Podem querer só segurar a fábrica de nós, continuar desbloqueando nós de rede, deployar neles e gerar receita por nó por mês. Então, o que o HyperPG está fazendo é ajudar a conectar um marketplace onde isso pode acontecer. Se você quer comprar nós de rede desbloqueados, pode. Se quer vender nós de rede de desbloqueados, pode. Se tem inteligência artificial que quer deployar, mas não tem fábrica, pode conectar com um dono de fábrica e deployar sua inteligência artificial assim. Ou pode ter suas próprias fábricas, mas quer deployar sua inteligência artificial em mais fábricas. O Hipercicle não vai ditar como você faz isso. Obviamente o Tolfi tem o viewpoint dele baseado no que ele ouve e vê das pessoas, e o que ele ouve de muita gente é que querem mais inteligência. É aí que vem o valor real. Mas eu falei com outras pessoas que só querem mais receita. Querem deployar para gerar receita. Ninguém pode dizer como a internet de inteligência artificial vai ser em 6 meses, 1 ano, 5 anos, porque é a primeira vez que está sendo construída, você não sabe como vai ficar, mas você não está restrito. As oportunidades estão aí, qualquer caminho que quiser tomar. Em resposta à pergunta do padre, ele perguntou pro Tolfi e o Tolfi deu a resposta dele, mas ele também respeitosamente disse que respeita como o HyperPG decidiu avançar. Eu tenho meus viewpoints, o Ethan tem os dele, você pode ter os seus. Não tem regra fixa para a internet de inteligência artificial. Não tem regra fixa para como você decide operar sua fábrica. O que tem é um compromisso do Hipercicle que qualquer expansão, crescimento de negócio e benefício que o Hipercicle ganhar vai ser benefício para todos. Não vai ser só o Hipercicle guardando o benefício para si e deixando os donos de fábricas por conta própria. E o que o HyperPG está fazendo é dizendo ok, precisamos construir um marketplace de exemplo. Precisamos ter um lugar onde desenvolvedores, builders possam ir e inovar e criar esses marketplaces para a internet de inteligência artificial, para dar a todo mundo aqui o máximo de opções, especialmente pessoas como eu que não têm skills de desenvolvimento. Eu preciso disso. Tem outras pessoas com grandes skills que provavelmente vão se sair melhor que eu.
E isso é fantástico para eles. Fico feliz por eles. Mas é isso que o HyperPG está fazendo. Espero que isso esclareça e responda a sua pergunta. Mais ou menos, por que eu estou no meio entre você e o RY? Eu estive no espaço técnico e provavelmente consigo descobrir muitas coisas, mas inicialmente todos estávamos com a impressão de que teríamos múltiplos data centers, que poderíamos ter pools para dropar nossas coisas. Entendo como o Hypercycle cresceu organicamente. Então me parece que esses são modelos de negócio diferentes e você pode escolher qualquer porcentagem, tipo quando Tofi falou primeiro sobre a internet de inteligência artificial e tornar suas IAs mais inteligentes com conhecimento, inteligência. Então eu ia pegar 20 a 25% dos meus nós e mover nessa direção e continuar alguns no espaço de receita. Conforme eles splitam, eu pegaria uma porção e deixaria como inteligência, e os outros deixaria para geração de receita. Mas vamos ter que ver se a geração de receita decola ou não. Eu não vejo motivo para a geração de receita não decolar. Eu tenho uma estratégia similar à sua. Se uma oportunidade vier para liquidez e eu precisar, todos temos despesas, contas, então posso alocar uma porção nesse caminho. Mas ao mesmo tempo, sim, eu tenho nós e se tiver isso que eu possa conectar e deployar nos meus nós e meus nós gerarem receita de transações máquina a máquina, então eu faço isso também. Não podemos dizer agora qual vai ser o melhor, qual a melhor decisão ou algo assim, isso não podemos dizer. Só temos nossas opiniões e vamos assistir isso evoluir. Mas sim, acho que tem o suficiente acontecendo agora para ver que isso está criando um head-off throttle, um head-off steam, e está chegando no lugar onde deveria realmente começar a decolar agora. Sim. Porque cada Spaces que temos, e eu estive em todos, cada Spaces que temos ouvimos mais e mais usos e mais oportunidades. Então está se tornando essa coisa orgânica crescendo. É divertido estar nisso e estou animado para ver, como todo mundo, como isso cresce e para onde nos leva a todos. Eu também adoraria ouvir mais sobre os timelines para realmente escalar a receita para nós investidores iniciais, porque muitos de nós investimos no Hypercycle com aquela proposição de renda passiva que nos foi dada há mais de 2 anos agora, e parece que a geração de receita de renda passiva ainda está muito longe do jeito que você está posicionando agora. É o caso ou é algo que podemos ver um aumento decente notável no curto a médio prazo? Você quer isso, Antonis, ou... Sim. Você pode responder isso, Ethan. Sim, claro. Acho que um dos problemas aqui é a linguagem em torno do projeto, né? Você tem fábricas de nós e tem nós, assim como Tofi deu o exemplo. Você tem uma fábrica de carros, digamos Toyota, e tem carros. Uma vez que esses carros saem da fábrica, podem virar Ubers, táxis, etc. Então o que temos agora são fábricas de nós, uma vez que desbloqueiem, vão desbloquear nós. Uma vez que você tenha seus nós, pode ficar com eles para você. A Toyota pode começar seu próprio setor de Uber com os carros que produz e você pode fazer receita assim. Mas agora o que temos são fábricas de nós e nosso trabalho principal é produzir nós ou produzir carros, essencialmente. É basicamente isso que está acontecendo. As pessoas estão confundindo fábricas de nós com os nós em si, e ficam cadê a geração de receita da minha fábrica de nós? E é tipo não, o trabalho da fábrica de nós é produzir o nó. Uma vez que você tem o nó, se quiser rodar Uber, se quiser pegar um carro e ser piloto de corrida e ganhar dinheiro com prêmios de corridas, isso vai depender de você. Acho que muito disso vem com os cursos educacionais que vão sair, porque uma vez que você tem as skills técnicas para operar seu nó, você pode colocar IAs neles e ganhar dinheiro na internet de inteligência artificial do jeito que achar melhor. Ethan, se eu puder pular aqui um segundo. Sim, claro. Concordo com essa metodologia. O que fica difícil da perspectiva do dono de nó é o hardware e o scaling disso. Eu amo operar nós. Já estive nisso, é absolutamente divertido e empolgante, mas não me vejo gerenciando, eu tenho centenas de fábricas de nós e não imagino tentar operar todas elas, então é aí que entra o equilíbrio e acho que é isso que a outra parte está tentando chegar. Precisamos ser operadores, precisamos ser só donos e a parte de renda passiva. Acho que vai crescer organicamente. Vamos ver muito mais chapéus diversos conforme isso cresce e amadurece,
e acho que a oportunidade vai se apresentar do jeito que se apresentar, e não importa o que. Nós investidores iniciais temos a vantagem porque o valor cresce e aí fica mais valioso para nós quando pudermos seis em whatever that opportunity might be. Sim. E acho que é também por isso que o HMS existe, né? Eles têm o hardware lá para fazer isso por você. E como você disse, conforme a comunidade cresce, vai ter outras pessoas que vão trazer hardware. Eu mencionei antes no Space sobre PCMalin Resources, ou crowdsourcing fins, né? Vai ter gente que tem hardware mas não tem nós, né? Então como construímos isso ainda está para ser visto, mas toda essa opcionalidade está aí para fazer tudo isso. Sim, e acho que é o HNDC nesse ponto porque ainda é muito jovem. Absolutamente. Estou animado de qualquer jeito. Sim. Então, só para reiterar de novo, se você é Toyota, sim, você pode pegar seu Toyota Camry e criar uma frota de Ubers para você mesmo gerar receita enquanto ainda vende no atacado. Exatamente. Sim. Esse modelo híbrido de negócio. Entendo. Para o padre, que efetivamente a pergunta direta era, se eu não quiser vender nós, se eu só quiser sentar nos meus nós e ganhar receita por mês, quando isso seria? Eu não posso dar uma estimativa nisso porque tem tanta coisa em movimento. Por exemplo, hackathons, código-fonte, tem IP que precisa abrir. Tem IAs avançadas em desenvolvimento. Então dar uma estimativa agora, se eu dissesse 3 semanas ou 12 meses, seria um chute válido dos dois lados. Entendo esse lado da pergunta, mas simplesmente não poderia dar uma resposta agora, e ninguém poderia, mesmo se falássemos com membros do Switch. Está evoluindo, tem desenvolvimento em progresso, tem a estratégia. Como dissemos com a educação e os hackathons, e obviamente conectando as peças, mas não podemos dar nenhuma resposta precisa nesse momento. Claro, precisamos ver demanda e propósito antes de ver qualquer outra coisa. Então, pelo que entendo, precisamos esperar até o ano que vem quando pudermos desbloquear nossos nós, né? Quando tivermos o Split Signal Prompt de funcionalidade adicionada, então poderemos realmente começar a usar nossos nós e não nossas fábricas de nós para poder fazer qualquer forma de receita. Eu entendi direito? Sim, isso é essencialmente isso de novo. Se você quiser usar esses nós, sim, se quiser usar esses nós para rodar Uber, né? Ou usar esses carros que você produziu da sua fábrica de carros para rodar Uber ou, como eu disse, virar piloto de corrida e ganhar receita com prêmios de vitórias em corridas ou whatever que você quiser fazer, né? Ou rodar um Uber Eats, whatever, né? Sim, precisamos dos nós, então seu nó pode aumentar a inteligência ou ganhar a receita etc. Mas o trabalho da fábrica de nós é produzir os nós que vão fazer essas coisas. Mas seu nó bondar ainda pode rodar, né? O nó bondar do White. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Você entendeu? Desculpe. Sim, obviamente, se as pessoas lerem o whitepaper original e depois lerem o whitepaper mais recente, há uma diferença em como funciona. O nó bondar é só de tiling. Mas o nó bondar não é tão relevante para as fábricas de nós existentes aqui, porque vocês efetivamente já passaram por esse processo, porque compraram as fábricas há um tempo e elas estão em tiling há bastante tempo. O nó bondar entraria mais em jogo para a NFES que estão sendo vendidas hoje, fábricas que estão sendo vendidas hoje, em oposição a qualquer outro. Mas sim, o nó bondar seria só de tiling. Então ele faria tiling pelos próximos 18 meses porque não tem a máquina de transações. E então, quando produzisse os dois Level 9, eles começariam o processo de computação, se isso fizer sentido. Sim, isso faz perfeito sentido. Então para os Early Adopters que estão em tiling o tempo todo e podem splitar imediatamente. Sim, é só sobre trabalho. Você tem que colocar o trabalho. Absolutamente. É o mesmo com Bitcoin. Para dar valor às coisas, precisa haver trabalho. Você não pode simplesmente comprar uma Amphi hoje e estar no exato mesmo lugar que alguém que comprou sua Amphi há 2 anos. Eles compraram a fábrica há 2 anos, né? Mas não para desencorajar novas pessoas, porque está tudo aí para vocês. Se você comprar a fábrica e colocar o trabalho, em 6 anos você vai ter aqueles 10 unlocks e aqueles 1024 nós de rede. Excelente!
Bem, acho que já tomei tempo suficiente de todo mundo, então vou perguntar um follow-up rápido. Sim, Tolfi, diga que desenvolver a tecnologia de um look agora é uma prioridade, já que se essa é a forma de ganhar dinheiro agora e alguns de nós estamos bem acima das horas requeridas. Isso é uma prioridade na lista de Dave? Sim, isso é. Eu não quero revelar muito, mas vai haver uma iniciativa começando já na próxima semana só para dar um pouco mais de insight no desenvolvimento, mas isso é claro uma prioridade e está estimado para estar pronto no Q1 de 2026. Mas acho que com a nova iniciativa que está vindo vocês vão poder ver o quanto de progresso está sendo feito diariamente, porque realmente são coisas que vocês não veem do lado de vocês. Mas tem coisas que estão se movendo muito rápido agora. Eu nunca vi desenvolvimento andar tão rápido e com a nova iniciativa vocês vão começar a ver isso também. E espero que isso esclareça as coisas para muita gente aqui. Isso seria legal. Eu só queria jogar uma sugestão para as pessoas que estão acima das horas de Turing, que passaram muito do que precisa. Talvez vocês possam oferecer para eles, porque acho que os donos de masternodes vão ganhar mais tickets de educação ou whatever, mas tipo, talvez os que têm horas extras e esperaram além do tempo para um look possam ganhar tickets para dar para outras pessoas ou para si mesmos, seria um ótimo make-up para isso. Muito, muito melhor que isso. Se seu nó já ultrapassou isso, seu nó agora está trabalhando para o level 8. Seu nó está a cerca de 5 meses do level 8. Então não se preocupe com o que está mostrando no Explorer. Eu direi sobre o Hypercycle, vocês são bons em compensar as coisas. É só que precisamos ter paciência. Bem, na verdade é o algoritmo matemático. Então eles matematicamente fizeram o que precisavam para alcançar o level 9 e agora estão matematicamente fazendo o que precisam para alcançar o level 8. O atraso está em tornar isso uma peça acionável no front-end. Então eles seguiram as regras e alcançaram. O algoritmo não consigo dizer a palavra agora, mas eles fizeram isso matematicamente. É só agora mostrar isso no front-end e fazer as pessoas terem aqueles nós desbloqueados na carteira delas. Se isso fizer sentido. Fizemos 50 minutos além, mas foi desfrutável. Espero que todo mundo esteja um pouco mais claro. Ou talvez menos claro, quem sabe? Mas vamos voltar no dia 21 de novembro, uma sexta-feira. E obviamente se tiverem mais perguntas, só joguem aí, mandem para mim mais perto da data e podemos tentar abordar no próximo Space. E obrigado a todos por fazerem as perguntas também. Nós damos as boas-vindas. Gostamos quando as pessoas vêm para o stage porque ajuda a saber o que as pessoas estão pensando quando estamos discutindo. Obrigado por ser co-host e obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Aprecio. Tenham um ótimo dia, pessoal.